Olá, amigos e amigas. Um bom dia. Começamos. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, né? Porque cada um vai ver num determinado horário. Então, que todos tenham um excelente dia, seja qual a hora for que você estiver vendo esse vídeo. Eu desejo tudo de bom, né? E ainda falando sobre promessas, e estamos falando de promessas de perdão, né? E quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo aqui no canal. Tenho ficado feliz com a retribuição, o carinho de vocês, as mensagens que vocês têm deixado aqui embaixo nos comentários. Isso aquece muito o nosso coração. A gente fica assim, com o coração bem quentinho e assim, vai batendo aquela certeza de que a gente está no caminho certo, que a gente está realmente fazendo ali a vontade de Deus, porque não tem nada melhor. Um dia, acho que foi o Thiago Brunet que falou, né? Quando é que a gente sabe, né? Se a gente está fazendo a vontade de Deus ou não? Quando aquilo que a gente está fazendo nos traz paz, né? Porque a vontade de Deus não é sempre boa, perfeita e agradável. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa e aquilo for trazendo algum incômodo, aquilo então não é vontade de Deus, né? Mas aqui não, eu venho com o coração já cheio de alegria para falar com vocês. A cada dia tenho aprendido mais, estou aprendendo aqui, né, a lidar com a câmera, porque isso tudo é novidade para mim, né? Mas muito feliz mesmo. Eu queria aqui expressar minha gratidão a cada um de vocês que estão aqui no canal me acompanhando, que tem aí deixado o seu like, seu comentário, tem compartilhado. Não vamos esquecer, gente, de compartilhar, porque um vídeo que a gente compartilha com a mensagem é uma sementinha lançada, como eu já falei aqui, e às vezes vai surtir efeito na vida da pessoa, às vezes ela está precisando ouvir exatamente aquela palavra, e se a gente não envia, a coisa não acontece ou atrasa na vida do outro, porque nós não entendemos ali a voz do Espírito Santo nos inspirando a enviar, né, para outras pessoas. Foi assim que começou toda essa história de eu estar aqui no canal falando para vocês, porque vai fazer um ano agora, dia 17, que eu enviei um vídeo do Thiago Brunet, que eu gosto muito de acompanhar, o Café com Destino, Café com Destino, achei que eu estava confundindo o nome. Todos os dias de manhã ele faz lá no canal dele, e eu gosto muito porque a gente aprende demais. E, como eu falei, vai fazer um ano que eu enviei um vídeo para Magda. E nisso que eu enviei, aquele vídeo falou tanto ao coração dela que trouxe uma transformação de vida tão grande para ela, né? A ficha caiu ali de uma forma que eu que tinha visto não tinha caído para mim daquela forma. E aí ela entendeu o recado de Deus, e Deus é tão maravilhoso que ele trabalha de uma forma esplêndida, porque ele, ao me tocar para enviar o vídeo para ela, sabia que ela iria absorver ele da forma como ele queria. E a ficha caindo para ela, ela começou a ter um momento de intimidade com Deus todos os dias, um compromisso, e ela veio para me convidar até esse momento também. E aí ela até brinca que ela fala que eu demorei 15 dias para dar a resposta e de fato começar esse momento especial, porque às vezes a gente não percebe, mas o espírito do mal está sempre aqui, na nossa cabeça, tentando nos atrasar, tentando nos fazer desistir de algo que sabe que vai ser bom para nós, que vai cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. E naquele momento eu não percebia, né, que o espírito do mal estava soprando ali no meu ouvido. Na minha cabeça era só preocupação, que eu tinha que achar o melhor horário, porque era um compromisso, assim como a gente tem um compromisso com uma consulta, uma audiência, ou seja lá o que for, é um compromisso. Então, foi tanta coisa aparecendo ali na minha cabeça que eu me preocupei e atrasou 15 dias. Mas, graças a Deus, depois desses 15 dias eu comecei, e aí eu entendi que não precisava eu ter me preocupado tanto, bastava eu começar. Porque mesmo que a gente fale, o que importa é o nosso coração empenhado e a gente não desistir, sabe? E aí Deus vem operando em nossas vidas. Vocês não têm noção de como minha vida mudou e se transformou de lá para cá. Por um simples vídeo que eu, ali na hora que eu senti, eu não me contive, eu fui lá e enviei.
Então, eu convido a vocês que sempre que terminar de ver o vídeo aqui, envie para as pessoas, né, para quem vocês quiserem, e Deus tocar no coração de enviar, porque pode saber que Deus fala com cada um de maneira diferente, especial. Às vezes uma coisa que a gente vê, como eu falei, que eu tinha assistido, gostei da mensagem, mandei para a Magda, a ficha já caiu ali e para mim não tinha caído. Olha para vocês verem. Então, não se neguem, né, a compartilhar o que é bom, né, o que a gente absorve ali e vê que é bom. Então, faça isso, vamos espalhar a sementinha? Conto com vocês. Agora eu vou fazer uma oração para começar este momento, que eu gosto sempre de entregar nas mãos de Deus, porque é Ele que fala conosco através da palavra, através, né, da gente mesmo, usando nossos lábios. Então, vamos orar? Paizinho querido, graças te dou por mais um dia, graças te dou porque tu és bom e sempre nos ouve, graças te dou porque o Senhor é um Deus tão misericordioso, porque somos tão falhos, Pai, mas o Senhor é tão gracioso, o Senhor é tão misericordioso, que o Senhor nos alcança com o teu amor infinito, e esse amor que nos constrange e nos muda, Senhor, e nos molda, não nos deixa mais da mesma forma quando de fato experimentamos dele. É impossível continuar sendo a mesma pessoa depois de experimentar verdadeiramente este amor. É assim que eu me sinto, uma pessoa renovada e em constante transformação todos os dias. Eu te peço que venha ungir os meus lábios para que ao falar da tua palavra possa penetrar no coração de cada um que ouvir e que a ficha caia para cada um, assim como naquele dia caiu para Magda, que venha cair para cada um que assistir ou ouvir esse vídeo, Pai, para que o teu nome possa ser glorificado, para que o seu amor alcance mais e mais vidas. Eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, mais uma promessa de perdão. Hoje nós vamos ler Atos 17, versículo 30 e 31, que diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Amém. Aqui, gente, esses dois versículos que eu li, do capítulo 17, vem dentro de um contexto aqui, onde Paulo estava em viagens missionárias, né? Eu não sei se você já ouviu sobre Paulo, mas Paulo, na verdade, era Saulo antes de ter um encontro com Jesus. E Saulo era um religioso que defendia ali, como que eu posso dizer, a palavra de Deus, mas ele perseguiu os cristãos, porque, na verdade, quando Jesus veio, nem todos os judeus o aceitaram como Salvador, como aquele que foi prometido, como aquele que lá em Isaías tinha profecia de que viria para tirar o pecado do mundo. E aí, Paulo era um desses que perseguiam os cristãos, matava. E aí, de repente, Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E aí, Deus tem um encontro, né? Jesus, quando Paulo estava a caminho, ele estava indo de um lugar para outro e, de repente, ele escutou a voz de Jesus falando com ele. Jesus já tinha morrido, ascendido do céu, e falou: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse momento ele viu um clarão e caiu do cavalo. Literalmente, ele estava a cavalo, ele caiu e ele ficou cego. Ficou cego por 3 dias. Não vou contar toda a história aqui, fica para um outro momento, mas nesse processo desses 3 dias, Deus fez uma transformação na vida de Saulo, e passou a chamar Paulo, justamente porque ali ele passou a ser aquele que traria a palavra de Deus assim com toda a força. E aí, nesse trecho aqui, ele está em uma das viagens missionárias, e esse livro de Atos aqui, ele conta sobre o crescimento e a difusão do cristianismo desde a ascensão de Jesus até a prisão de Paulo em Roma, porque eles prenderam Paulo, né? E aí, nesse capítulo que eu li, Paulo, ele está na sua jornada missionária e viaja para várias cidades pregando ali, né, o evangelho, como eu falei. E aí, aqui ele estava em Atenas. Quando ele estava em Atenas, Paulo viu que a cidade estava cheia de ídolos e
Paulo era um homem letrado, né, um homem importante, com títulos, né? Então, ele, é claro, ele chegava no local, ele observava e ali ele procurava saber qual era a maneira que ele iria falar, né? Com aquelas pessoas de forma que elas fossem alcançadas pela palavra, né? Eu sei que cada um é usado de um jeitinho específico. Você vai ver pessoas que falam da Bíblia de forma escatológica, de forma cronológica. Tem gente que cada um ensina de uma forma, né? E é importante, quando a gente vai falar para um determinado grupo de pessoas, a gente tem que identificar. Por exemplo, quando você vai falar com uma criança, é um jeito diferente que você vai falar. Para um adolescente, aí o papo também já não é como criança, mas é diferente, é numa linguagem que eles conseguem entender. E assim com qualquer classe, qualquer pessoa, cada um, a gente usa uma forma de falar adequada à situação, ao tipo de pessoas que vão ouvir aquela mensagem, de forma que ela consiga entender com clareza e aquilo alcance o coração. E aí, quando Paulo chegou lá, aí estava tendo uma discussão, né, na cidade, filósofos, e aí ficava perguntando o que ele está tentando dizer esse tagarela. Aí outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, porque Paulo estava preparando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Eu achei tão interessante isso aqui. Aí, então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Que bom que eles estavam curiosos, né? Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Né? Aí ele falou assim, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ou seja, Paulo pegou ali uma deixa, porque eles tinham muitos ídolos, muitos deuses, e num determinado lugar, o Deus desconhecido. Então ali Paulo poderia chegar e colocar ali o nosso Deus como esse Deus desconhecido que eles não sabiam quem era. E Paulo introduziu a mensagem do evangelho dessa forma. Então, ele começa a falar, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessita de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Aí chega no versículo que eu li. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Ou seja, que Deus enviou Jesus para morrer, para nos resgatar. E aí, quando ele vem falando, no passado Deus não levou em conta, e isso aqui serve para todos nós, em qualquer momento que alguém lê isso aqui serviu no passado, serve no presente, servirá no futuro, porque o que está falando aqui é que no passado, ou seja, no tempo da nossa ignorância, o que é a ignorância? É de não ter o conhecimento, quem é Deus, e o que ele nos pede. Amá-lo sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, né? O primeiro mandamento é amá-lo sobre todas as coisas, ou seja, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, se antes de ouvir isso aqui, eles adoravam tantos deuses,
Deus não levava isso em conta, né? Assim também nós, antes de conhecermos a verdade, que é Cristo, que é a única verdade que liberta, que é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por Ele. Então, no tempo da ignorância, Deus não leva em conta. A partir do momento, é igual a criança que você está ensinando. Enquanto ela não sabe de uma coisa, não tem como a gente cobrar, né? Que a criança faça certo sem ela ter aprendido. Agora, a partir do momento que você vai lá e ensina, aí daqui a pouquinho ela já sabe como que tem que fazer. Aí ela vai lá e faz tudo errado de propósito. Já sabe que não pode. Aí você já tem ali como cobrar. Falar, olha, te ensinei a fazer. Também com os adultos, nós também somos assim. Antes da gente saber, a gente errava por não saber, né? A gente nem achava que estava errando, porque não sabia, a gente estava tentando fazer o melhor. Como eles aqui, adorando vários deuses, eles estavam dando o melhor dele. Assim como hoje, tem diversas religiões, todas buscam Deus. Todas querem encontrar Deus, todas, né? Tudo que faz é para levar Deus. Mas, na palavra de Deus, fala sobre o verdadeiro Deus, né? E aqui eu não vou entrar no mérito de religião, porque Deus não é a religião que salva, é Jesus. Não importa qual é a sua religião, o que importa é se você ama Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo. Se você aceita e declara Jesus como seu único suficiente Salvador. Essa é a única forma de herdar o céu. Então, aqui está claramente para nós que no tempo da nossa ignorância Deus não levará em conta, mas Ele enviou alguém para morrer por nós, para nos salvar dos nossos pecados, e Ele julgará a terra. E aí aqui também tem uma outra coisa importante que eu não citei, que depois que fala desses 2 versículos que estão grifados como promessa, vem falando que quando Paulo falou isso tudo para eles, aí fala assim, ó, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, porque Paulo falou de Jesus, que veio e nasceu entre os, né, que veio, morreu, depois ressuscitou dentre os mortos. E aí quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Então, o que a gente aprende com isso? Que sempre vai ter, quando você estiver falando do amor de Deus, sempre vai ter aqueles que irão zombar, não darão ouvido, mas sempre terão aqueles que darão ouvido. E é nesses que a gente tem que se concentrar, porque, pensa bem, eu venho aqui falar, aí de repente, né, graças a Deus nunca aconteceu de ninguém vir colocar um comentário negativo criticando, mas se fosse o caso, e aí alguém vem falando, que nada e tal, e aí já pensou se eu me abater e não querer falar mais, que prejuízo vai ser para a obra de Deus? Então, eu não tenho que olhar para aqueles que zombaram, para aqueles que não quiseram dar ouvido. Eu tenho que me concentrar naqueles que se interessaram, como esses aqui, ó. Outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Ou seja, eles se interessaram e com certeza queriam conhecer mais da palavra de Deus. Então, a gente sempre tem que focar, né, em quem crê, continuar pregando e falando do amor de Deus para essas pessoas. Com isso, a gente vai alcançar pessoas que às vezes a gente pensa que são inatingíveis, inalcançáveis, e aí a gente vai ver essas pessoas se rendendo aos pés de Jesus, como o próprio Paulo, né, que era Saulo, e ali Jesus falou com ele e ele, na hora, se assustou, caiu do cavalo, ficou cego. Deus fez todo um processo de cura interior ali, de transformação na vida dele. Ou seja, Saulo era uma pessoa que, aos olhos humanos, era inatingível. Era aquele que jamais, alguém olhando assim humanamente falando, fala assim, Saulo? Você tá doido, Saulo nunca vai dar crédito para essa palavra. Saulo jamais vai aceitar Jesus? Não vai, você tá entendendo? Então, é a sementinha que a gente deve lançar. Germinar, fazer ali brotar, crescer, frutificar, é com Deus. Só Ele pode fazer isso. Nós podemos falar do seu amor, espalhar as boas novas. Então, vamos juntos espalhar as boas novas por aí. Envie esse vídeo para aquelas pessoas que são próximas a você e vamos espalhar essa mensagem que acolhe, que salva, que transforma e que traz novidade de vida. Um grande abraço para todos. Vejo vocês amanhã com o fechamento dessa semana de Salmos.
Até lá, fiquem todos com Deus.